chegando para mais um episódio do CaseCast. É isso mesmo, cases reais para pessoas reais. E aqui, pessoal, só vem gente de alto escalão, tá? Trouxe uma dupla top aqui e um tema melhor ainda. Então, um tema atualizadão, tema assim que pertinente, coisa boa. Nós vamos falar hoje no episódio de número 32. Episódio número 32. Já são 32 cases que a gente senta aqui e troca muita ideia real e legal para vocês, tá bom? Nós vamos falar de nutrição mais treino, a combinação que transforma vidas, tá? Hoje eu tô aqui com convidados muito especiais e ó, vou falar um pouquinho para vocês. Vamos começar com ele, ó. Vamos lá. Personal trainer formado há 15 anos, atuando aí na área desde então, pós-graduado em fisiologia do exercício aplicado à academia e personal trainer, nutrição esportiva e bodybuilding coach. Além disso, graduando em biomecânica e cinesiologia aplicada à musculação. Foi sócio proprietário da academia Impacto Fit e foi secretário de esporte, turismo e cultura por um ano. Atualmente, há 5 anos, no estúdio Diego Alves Personal. Diego Alves, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês e com todos. Espero poder agregar aí. Vai agregar muito, tenho certeza absoluta disso. E falar um pouquinho também dela que tá aqui conosco, tá? Nutricionista formada há 10 anos, há mais de 10 anos, tá? Atuando na área desde então, pós-graduada em nutrição esportiva, especializada em nutrição clínica hospitalar com 8 anos de experiência nessa área. Atualmente atuando em consultório com atendimentos voltados para emagrecimento, hipertrofia, performance esportiva e saúde. É um trabalho baseado em ciência, individualização e resultados sustentáveis. Estou falando dela, nutricionista Maria Tereza. Seja bem-vinda. Obrigado, Paulo. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom, gente. Vai decolar isso aqui, tá? Mas antes da gente começar a falar e trocar essa ideia, temos que falar deles que nos ajudam e apoiam o projeto, os nossos patrocinadores, tá? Vamos falar então aí, ó, da Home Beer que tá na tela aí, o Carlinhos que vai abastecer sua festa, seu evento. Você pode passar lá também. Tem chopp agora, tem o trailer do Carlinhos. Carlinhos, um abraço. Obrigado por todo o apoio aí. A Nome Souza, vamos por partes aqui, ó. Nome Souza, vamos aproveitando a rádio. Transportes. Wagner, grande abraço, obrigado por todo o apoio. Precisou de transporte, é com a Nome Souza. Clique Comida, tá? Grande abraço pro Delber, pro Marcelo. Já pedem no Clique Comida? Já conhecem, já baixou. Se você não baixou ainda, você tá perdendo tempo, tá? Estamos falando de um aplicativo que você consegue pedir todos as suas comidas ali, seja açaí, seja japa, né? Você pede no aplicativo com praticidade e agilidade. Também, o Posto Miranda do Café Bico Doce. O Café Bico Doce é referência aqui na nossa região e também está chegando com muita força lá em Campinas. Grande abraço pro Gui e Passando que nos apoia nesse projeto aí. E no Posto Miranda, né? Eu já tô cheio de cashback e de muita coisa boa. Vamos abastecer sempre aonde? No Posto Miranda. Além deles, temos também a Rodrigues Material para Construção. Grande abraço pro Olavo e pro Eli, que nos apoiam sempre aí. A Rodrigues, que tá lá próximo do Cristo. Tudo para sua obra, do acabamento ao teto, é Rodrigues, é o verde lá da construção. Beleza? Falados então, Jean, podemos começar? Gente, vamos falar aqui de um assunto que, assim, na verdade isso já vem evoluindo cada dia mais, tá? E é por isso que eu trouxe vocês dois aqui, profissionais renomados, tá? Tanto pra gente falar um pouco de nutrição, pra falar de atividade física, pra que a gente possa instruir o pessoal, para que a gente possa dar dicas, para que a gente possa inspirar o pessoal e principalmente tirar dúvidas da galera que está nos assistindo. Beleza? Vamos falar um pouquinho, antes disso, da trajetória de cada um de vocês. Quero saber, tá, de vocês aí, um pouquinho, começando pelo Diego. Fala um pouquinho como começou. Eu vi que tem um monte de pós-graduação aqui. O homem estuda, viu, Jean? O homem estuda. Como que foi essa trajetória? Como tudo começou, Diego? Bom, o início de tudo foi, acho que a paixão pelo esporte. Isso me levou realmente a estudar educação física. Eu gostava de todos os esportes, né, principalmente futebol, dentro da minha infância, adolescência, e a partir daí foi essa paixão pela educação física, né? Mas quando fui fazer faculdade, né, já trabalhava com meu pai há um tempo também. Perfeito. E conversei com ele sobre, né? Falei, pai, eu gosto dos dois ramos, né? Gosto da educação física e gosto de administração também, que seria a parte lá do mercado para seguir e tudo mais. Ele falou, Diego, escolhe o que te dá mais prazer, né? Vai onde você gosta mais, onde te dá mais vontade de trabalhar. E hoje eu estou muito feliz com essa escolha, né? Cheguei na faculdade muito pelo esporte, só que fui me apaixonando pelas partes mais, como que eu vou dizer,
que tinha mais essa parte de cinesiologia, fisiologia, essa parte foi me deixando um pouco mais, me chamou mais atenção. Partes mais específicas. Isso, eu gostei mais disso e muito na faculdade era voltado com musculação, né? Pouco se usava com outros esportes. Perfeito. E aí foi onde eu comecei a me apaixonar um pouco mais pela musculação. Terminando já a faculdade, eu fiz minha primeira pós-graduação e nela eu conheci meu sócio, um dos sócios meus, né, que era o Pierre na época. Foi lá onde eu conheci ele nessa pós-graduação, conheci um pouco mais, né, já conhecia de academias. E lá eles já estavam já com essa ideia, me chamaram e daí veio onde surgiu a Impacto, né, onde a gente começou com a Impacto Fit. Foi um trabalho bem gostoso, um trabalho bem legal, que lá eu aprendi muita coisa com eles na prática, né, eram pessoas que já trabalhavam há mais tempo que eu dentro da área e lá fui aprendendo muito, fui me desenvolvendo bastante, conhecendo bastante pessoas e sempre estudando, né? Foi lá também por lá que a gente terminou a nossa pós-graduação de Fisiologia do Exercício, depois partimos para Nutrição Esportiva e para de Bodybuilder Coach também, tudo enquanto a gente estudava, a gente trabalhava na Impacto. Aí, a partir daí, né, o Pierre acabou saindo, né, hoje tá até morando lá nos Estados Unidos, tá com a vida bem consolidada também, e a partir daí foi onde a gente foi trabalhando. A Impacto passou por um momento difícil por conta da pandemia, né? A gente passou por bastante dificuldade naquela época, a gente sabe que as academias foram as últimas a estarem voltando, né? E isso trouxe bastante prejuízo, vamos dizer assim. Foram 8 anos de Impacto, né? Foram 8 anos lá com a academia, com o Pierre, acho que 6 anos, 5, 6 anos ali com ele, Certo. e depois a gente foi seguindo sozinho. E aí, nesse momento da pandemia, realmente teve bastante dificuldade. E nesse momento foi engraçado que eu tinha investido, né, um dinheiro para poder melhorar a academia, né? E aí a partir daí foi onde veio a pandemia e eu falei, poxa, não vou conseguir segurar dessa forma, né? Aí foi onde a gente tem que dar aquela pensada, né? Falar, poxa, peraí, deixa eu ver se vai ser o melhor caminho mesmo. E junto disso veio as eleições, né? Quando eu me candidatei a vereador. Legal. Graças a Deus, agradeço a toda a comunidade pela quantidade de votos que eu tive. Eu não entrei para vereador, porém eu, né, acredito pela votação e pela candidata, né, que eu apoiei, ela entrou como prefeita, né? Aí ela me convidou a ser secretário de esportes. Então, isso foi tudo meio nesse termo. Foi quando já estava na pandemia, né, em 2021. A academia já estava nesse momento que, por conta da pandemia, não estava uma situação tão legal. Então, uma coisa juntou com a outra. Eu falei, vou fechar a academia por conta de todo esse momento e vou seguir quanto a parte de secretário de esportes, né? Legal. Aí fiquei um ano ali, infelizmente um ano difícil por conta da pandemia, né? Um ano que não deu para evoluir muito o trabalho, mas agradeço muito pelo convite, agradeço muito por tudo que aconteceu. Top. Experiências muito bacanas também quanto a tudo isso, mas aí eu fui vendo que realmente o que eu gosto mais é essa parte mais realmente da musculação, essa parte de ver as pessoas melhorando, né? De ver as pessoas se desenvolvendo. É muito prazeroso a gente conseguir ver as pessoas chegarem ali conosco com algumas dificuldades, com algumas limitações, e nós conseguimos melhorar tudo isso, né? Show, cara. Então foi onde eu preferi voltar. E também esses equipamentos que eu tinha comprado para investir na academia, eu acabei levando para minha casa. Legal. E daí eu atendia um ou outro aluno nas minhas horas vagas, e daí que surgiu a ideia. Um dos meus alunos pegou e falou, Diego, por que você não monta um estúdio aqui, né? Ele anda mais a região aí, né? Cidades grandes e tudo mais. Show. Eu falei, tá surgindo uma tendência de estúdios. E aí eu peguei e falei, poxa, vamos analisar a ideia. Comecei a analisar a ideia, comecei a ver o quanto eu ia ter que investir, o quanto daria para ter de retorno, né? E a partir daí foi onde a gente comecei a tentar. Conversei com meus pais, né? Que hoje ainda atendo lá na minha casa. Conversei com eles sobre a ideia. Eles super apoiaram, sempre me incentivaram a tudo, né? E aí, a partir daí, foi onde eu comecei a montar o estúdio. E, graças a Deus, nesses 5 anos aí, foi desenvolvendo bastante. Comecei com dois cômodos, vamos dizer assim, né? E hoje, graças a Deus, já está um espaço bem bacana. E, se Deus quiser, futuramente, vamos ampliar ainda mais, né? Para um lugar mais específico, um lugar que seja mais prazeroso para os alunos. Muito bom. Que trajetória incrível, viu, Diego? E até fazendo um adendo aí, que eu conheço muito essa história, nós somos amigos bem próximos, inclusive, compadres, né? E, cara, olhando, né, esse cenário de trajetória, aquela questão da administração também veio à tona, né? Porque por mais que você seja um profissional ímpar no que você faz na atividade física e tudo, dá para entender que em alguns momentos você teve que usar princípios de administração para realinhar. Vem da base também dos pais, do Didi Mercado, né, do Nelson, da Rosa, que são referências que te ajudaram, que você trabalhou muito tempo lá. Isso tem certeza que te ajuda no dia a dia a atender pessoas, a lidar com pessoas.
e também tomar essas decisões, né? Porque quando a gente fala de montar um estúdio e ter sucesso com o estúdio, não é para qualquer um. A gente tem que valorizar muito isso, e ter sucesso como você está tendo é por conta de todo esse trabalho, dessa vivência e toda essa trajetória. Outro ponto muito importante de tudo que você falou é essa questão do impacto, né? Foi preciso fechar uma porta, né? A Impacto, ela sempre foi uma explosão, né? Foi muito forte a Impacto, eu treinei muito tempo na Impacto. E todo mundo amava Impacto, mas mesmo assim, toda essa questão de administração que você precisa ter, às vezes o negócio precisa ser fechado para abrir outras portas. Você tinha outros focos também. Então é muito importante e relevante esses pontos aí. Show de bola. Parabéns pela trajetória. Show de bola. Obrigado. Vamos lá então, Maria. Você viu que agora ficou difícil. Nossa, Ó. vai O homem ser tem difícil. história, hein? Vai ser difícil. Maria, fala um pouquinho, né, da onde surgiu essa questão de você estudar nutrição, mergulhar nesse mundo. Conta um pouquinho dessa carreira. Bom, sinceramente, eu não me recordo, assim, no momento que a chave virou, que eu falei, nossa, vou fazer nutrição, né? Eu lembro que no meu espaço familiar havia algumas questões que eu gostaria que melhorassem, né, na parte ali da alimentação, né? E aí eu fui fazer o curso de nutrição, né? E aí, depois de me formar, né, eu trabalhava já no hospital, mas não como nutricionista, né? Depois lá houve a oportunidade para que eu iniciasse como nutricionista, né? Sou Certo. muito grata a essa oportunidade que eu tive. Lá foi uma escola, né? Eu saí recentemente, foram 8 anos, e ali eu aprendi muito. Gestão de pessoas, né? Na nutrição em si, com os médicos, com todos os colaboradores, né? Então, essa trajetória para mim foi muito importante, né? Ser construída para o meu profissional, né? E como ser humano também. Nos atendimentos, né, eu atendi em uma clínica, mas a pós-desportiva me veio à vontade porque eu comecei a trabalhar na Impacto Fit. Legal. Então, eu e o Diego, nós já nos conhecemos, né, a gente já se conhecia antes disso, né, mas aí a gente começou a trabalhar ali juntos. Eu não lembro quantos anos foram na Impacto, mas foram bastante. 5 anos. Foram Mas com a Mais ou parte de menos. nutrição, né? Bem como aplicada na nutricionista, eu tinha uma Ah, sala lá, legal, legal. né? E aí eu, né, recém-formada, comecei a atender na Impacto e vi muito a necessidade de uma especialização de nutrição esportiva, né? Porque na grade curricular, principalmente na minha época, né, ainda deixava muito a desejar, né? Eu percebo assim que a minha leva, né, de estudantes de nutrição ainda via uma profissão de uma forma diferente de hoje, porque hoje está muito mais em alta, né? O Certo. curso, a profissão, o online, né? Então, eu até me recordo, assim, que nós somos de uma leva de pessoas formadas que a gente foi, não é ensinado a acreditar, mas que não era possível viver de consultório numa cidade pequena como essa. Entendi. Entendeu? Hoje já. Moldados, né, por uma cultura ali. Exatamente, uma Coisa cultural. cultura. Sim. Hoje eu já penso totalmente diferente. Inclusive, eu fiz um curso de 1 ano, não coloquei aqui de gestão de consultório, porque nós também não saímos formados para administrar um negócio. Tanto, né, na sua formação. Verdade. Então, quando você decide ser autônomo, né, já estou puxando para outra linha, mas isso é bem importante, Muito. né, se você vai ser um dentista, um personal trainer, nutricionista, médico, você não aprende a administrar um negócio. Você aprende ali a sua técnica, Sim. mas você não aprende a ser administrador. Então, você precisa ter um pouquinho disso na veia. E se você não tem, você tem que fazer até ter. Exato. E se especializar nisso. Isso foi uma coisa que eu fiz no ano passado, né? Nessa parte de gestão de consultório também, né? E tudo mais. Eu também trabalhei no município por um tempo na merenda escolar, né? Fiz uma prestação de serviço, na verdade, Legal. né? Trabalhei em outras clínicas. Na merenda escolar, ali no município também entendi e vi bastante uma realidade bem legal, que a nossa época de merenda escolar era uma, hoje é totalmente diferente, né? O que é fornecido é bem legal. E atendo no refúgio, né, atualmente, né? Eu saí do hospital para realmente focar, né, nos atendimentos, era algo que eu vinha planejando há um tempo, né? Eu vi essa necessidade de ter mais disponibilidade de horário e de focar nesse nicho,
Não foi fácil, gosto muito das duas coisas, mas eu precisei escolher, né? Legal. E eu senti esse chamado para esse lado. É, E é isso, eu acho que eu faço os atendimentos online também, né? No Legal. refúgio, acho que eu já estou há uns 5 anos ou mais, enfim, não sou muito boa com datas, que são meus parceiros também, né? E atualmente atendo de forma online e lá no refúgio de forma presencial. Perfeito, perfeito. Você tinha comentado também que tá num aplicativo também, né? Ah, sim, também tenho parceria no aplicativo Ela App, né, da Flávia, eles são de Marília, um aplicativo novo, incrível, né, para mulheres, para treino feminino, totalmente que atende, assim, vários públicos, tanto de quem treina em casa, quanto quem treina na academia, e junto dela também nós temos ali vários projetos para a gente seguir dentro do app. Muito bom, muito bom. Trajetória incrível, né? Vale ressaltar esses 8 anos aí na Santa Casa, né? Foi na Santa Casa, né? Isso, Eu no acho SUS. que onde você criou a vivência do SUS, tanto como você comentou, na gestão de pessoas para lidar com as pessoas, tanto com o paciente quanto com toda a equipe ali. É. Você viveu com certeza vários casos, especificidades que você teve que tratar ali. É. E as oportunidades, né? Olha só, Impacto também trouxe essa oportunidade para você. Hoje você tem essa parceria com o Refúgio Urbano, né? Que é uma referência. Sim, na Então, assim, na cidade, cidade são toda. empreendedores também incríveis, a gente Exato. tem bastante troca, tomo eles muito como exemplo também. Não, e o mais legal do que você que trouxe pra gente também, além de toda essa carreira e evolução, é essa questão da gestão, né? Dos profissionais liberais terem e buscarem sempre a gestão, né? Não adianta você saber fazer um bom plano alimentar, um bom plano de nutrição, ou fazer um treino legal lá de personal trainer. Você precisa também saber gerir, porque senão as coisas não acontecem, Exatamente. né? Muito legal. Essa jornada na Santa Casa elevou o seu nível ali de atendimento, com certeza, depois na própria academia. E hoje você é referência, Oswaldo Cruz, posso falar tranquilamente, né? Para atender aí, você atende desde aqui, de crianças até adultos, todas as idades, como tem sido? O público infantil eu não atendo, né? Eu Certo. atendo 14 anos, que são os adolescentes, Adolescentes. né? Até adultos e idosos, né? Tá. Então, na nutrição infantil é um nicho que eu não entrei porque é mais específico, né? Precisa ter uma abordagem diferente. Legal, perfeito, Tá? perfeito. Então, eu atendo, né, a parte estética, a parte clínica também, de patologias, né, porque por conta de estar no hospital, eu fiz uma especialização em nutrição clínica hospitalar, Top. então ali também abrangeu muito a parte de doenças crônicas, né, a parte de pacientes diabético, renal, paciente com sonda enteral. Então, quando eu digo que ali foi uma escola, né, Casos todo dia diferente, né? exatamente, uma rotatividade muito grande, né? Sim. E junto disso, fazendo a minha especialização. Então, além de atender a parte estética, né, a parte de emagrecimento e hipertrofia, eu também trabalho com pacientes da parte que na nutrição a gente chama nutrição clínica, né, que são patologias e doenças, né, em geral. Muito bom, muito bom. E aí, pessoal, o que a gente vai seguindo aqui? Né? É perceptível já, vocês devem estar percebendo que a cada dia que passa, né, 2025, acho que pós-pandemia ali, teve um boom em relação à bike. Depois, agora, já estamos na era da corrida, né? Corrida. E assim, as pessoas cada vez mais valorizam a questão, né, de um corpo melhor, um corpo saudável, um corpo estético. E isso implica em marketing, né? Implica em business, implica em tudo. Porque nós Com estamos numa certeza. era diferente que vem trazendo. E aí os profissionais, acho que está muito mais aquecido do que estava antes, né? Então, como que tem sido, Maria, essa questão para você? Veio da pandemia, depois trouxe, aqueceu. As pessoas se preocupam mais? Olha, eu creio que pós-pandemia foi uma prova e foi muito perceptível que você estar dentro de um peso saudável, você ter saúde, não só pela estética, né? Porque também um corpo esteticamente bonito não é um corpo saudável necessariamente, não é uma regra, né? Certo. Mas com a pandemia a gente percebeu que pessoas com sobrepeso e obesidade, né, sofreram muito mais. Né? E uma coisa particular, isso não estou falando de nenhum estudo, mas que eu vi, né? Quando eu fazia visitas na ala Covid, uma boa porcentagem dos internados eram obesos.
né? Só que o que que acontece? Às vezes a população está condicionada a achar que uma pessoa obesa ou em sobrepeso, ela tem que estar muito acima do peso, né? Mas nem sempre. Então, Muito importante isso, né? às vezes até criança, É né? o falso Nossa, magro, tá, né? É o falso magro. tá tão. Até criança, assim, às vezes a gente ouve o comentário, tá tão magrinho, mas na verdade não, ele tá dentro do peso, ele não precisa ser, né, fofinho, gordinho, né? Mas a população, às vezes, se acostumou tanto com o sobrepeso em achar que isso era normal, né? Então, eu vi com os meus olhos que uma boa parte das pessoas que estavam ali, tá? Elas tinham problema com excesso de peso e obesidade. Mas não era uma regra, né? Sim, sim. Mas uma boa porcentagem, eu posso falar aí que uns 80, 90%, sim. Isso eu vi, porque eu entrava, né, nessa ala. Mas, enfim, pós-pandemia, eu percebi que, acho que você também, né, que as pessoas buscaram por saúde, né? Então, a preocupação por saúde aumentou, né? As redes sociais também elevaram isso muito, né? E cada vez mais o nível também da rede social, né? Tá difícil de alcançar a régua, de estética, né? Cada vez mais. Sim. Anos 2000 a referência de corpo era um, hoje é outro, né? Mas enfim. Pós-pandemia, eu percebo que as pessoas realmente começaram a buscar mais por isso. Tanto é que, se a gente for fazer uma análise de quantas academias e estúdios tem hoje na nossa cidade, Evoluiu muito, né? e quantas tinham há 10 anos atrás, vamos por aí. Hum. Mudou muito, Cresceu Muito, muito, muito. né? né? Pessoas treinando ao ar livre, academias lotadas, né? Todas, não é uma, são várias, todas, às 18 horas, às 6 da manhã, Sim. né? Eu acho que a procura por personal também aumentou Como que foi? muito. Como que foi lá, Diego? Teve muita alta demanda? Você Melhorou. sentiu essa mudança da mentalidade das pessoas? É isso que a Maria veio falando, né? Acho que veio evoluindo com o tempo, né? Quando eu me formei, né, com a Maria, mais ou menos perto disso também, quando a gente se formou, a gente via que era muito procura por estética mesmo, em relação à atividade física. Só A estética, maior né? parte era realmente estética, 80%, 70%, 80% era muito estética. Sim. Depois veio evoluindo, né, com o tempo. Eu lembro que até na época, quando a gente começou com a academia, né, os médicos até proibiam de ir na academia, receitavam fazer caminhada 3 vezes por semana e tal, e isso veio evoluindo, né, os estudos foram evoluindo, e aí veio o conceito evoluindo. E pós-pandemia isso foi muito mais Hoje os médicos, grave, né? Acho que é importante Isso. falar isso, porque eu também ali no ambiente hospitalar, né? E você deve receber bastante indicação também por isso. Hoje os médicos recomendam fazer musculação, né? Certo. E a classe médica tem um peso muito grande, né, sim. para o paciente, principalmente pacientes, né, 50 a mais, digamos assim, né? Então, hoje a prescrição médica é a atividade física, também para o encaminhamento para nutricionista, né? Isso não era tão comum. Legal. Hoje é mais, né? Muito mais, né? A procura. Aumentou-se esse ponto das mídias, né, que a Maria trouxe. A mídia social ela expôs isso de uma forma tão forte que aumentou o olhar para tudo isso. Isso, Né? com certeza. Se você pegar no mundo, trazendo para o mundo aqui da agência, do marketing, nós hoje recomendamos ações para clínicas, para os personagens, ou para empresas, indústrias, né? A gente tem o Supermercado Bandeiras que tem a corrida, né? Tem algumas clínicas aí que fazem, porque a corrida, ela motiva um grupo de pessoas, ela reúne pessoas, então, marketeiramente, isso também é uma ação muito forte. Sim. Antes entendeu? não tinha corrida, Não tinha. assim, na cidade. Você pega o caso né? do próprio peixe, né? Agora a Isso. bike, ela ainda ela não está mais tão em ênfase, mas muita gente ainda pratica o ciclismo, o MTB, e a comunidade do peixe, por exemplo, que criou quem Oswaldo Cruz, é muito forte, porque cria-se um grupo, as pessoas valorizam isso, ganha qualidade de vida e ainda assim praticam o esporte, né? Eu acho que Na pandemia mesmo, mix. eu mesma fui para bike. Sim. Porque a gente não podia, a gente era limitado a atender até no Era mais consultório, seguro, né? Sim. Eu tinha Todo um mundo pouco comprou bike mais na de pandemia. tempo,
ia pedalar. E era um esporte mais seguro, né? Porque era a sua bike, né? Você só ficava ali, ficava num distanciamento bacana. Sim. Então, para aquela época era seguro. Tanto o correr também, mas o correr, querendo ou não, a proximidade era um pouco maior. Então, a bike, acho que ela queria um dos motivos, e a claro, bike você ia de pra crescer. lugares, né? Isso, foi esse também. Está um Expandia ambiente mais. aberto, você tá só com a sua bike, né? Diferente, por exemplo, da musculação, que, né, um usou aqui uma barra para fazer um tríceps. A barra vai ser usada pelos outros também. Então, por isso até que na pandemia as academias sofreram um pouco mais também. Mas a bike realmente teve esse boom grande, até também por conta disso, né? Perfeito. E agora estamos na era da corrida, né? E na verdade não só isso, nós vamos falar bastante sobre corrida depois também, até por conta que não é só correr envolve muitas lesões, envolve alimentação regrada, envolve treino de fortalecimento. Nós vamos falar sobre isso, mas só trazendo uma ponderação legal que eu escutei esses dias, os bares também estão mudando, as pessoas elas não estão bebendo mais bebida alcoólica, elas estão saindo a mentalidade, o mindset das pessoas está mudando de uma forma que elas preferem, né? Acho que beber uma bebida sem álcool, agora existe a balada de café. É isso mesmo? Como que tem sido? Exatamente. Na nossa região aqui, ainda isso não tá tão aquecido, Certo. né? Vai demorando um pouco para chegar, mas em São Paulo hoje já tem cafés que fazem baladinhas de manhã, né? Principalmente para a geração Z. Nós somos uma geração, né, 30 a mais, então a gente ainda consome a bebida alcoólica, é só o dia que não, né? O dia que não bebe, né? Zero. Mas a nossa educação, né, em relação ao álcool foi diferente, né? Eu percebo que essa geração mais nova, eles não fazem questão da bebida alcoólica, né? Eles não vão para balada, mas eles acordam no outro dia de manhã, vão para corrida, né? Então, o perfil tá mudando. Se a gente for ver na nossa região, na minha época de faculdade, né? Talvez na de vocês, em Adamantina, por exemplo, tinha baladinhas. Exato. Que, né? Era vocês Hangar, iam. né? O Hangar, Bar Diogo. Maria, Diogo, verdade. Tala, Bar do Exato. Tala, Gêmeos, não sei se hoje Sim. tem, porque também se tiver eu não vou, né? Mas Já não tá na já época. não. Mas tá ficando mais restrito, tá acabando, Mas cara. assim, Tá isso acabando. está acabando, Sim. né? E as cafeterias estão aumentando, né? Então aqui ainda não tem baladinha, mas, né? Quem sabe? É uma tendência, sim, em cidades E até maiores. conversando com alunos meus também lá no estúdio, tem estudos já que comprovam isso, né? Se não me engano, cerca de 40% da população, 40% da venda de bebida alcoólica diminuiu no Brasil, né? Caraca. Então isso já melhorou bastante. Então tem as comprovações, né, que a gente vê na prática e também as comprovações científicas sobre isso. Reduziu Isso bastante é muito mesmo. O importante. consumo do zero tem se equiparado a com álcool. Exato, exato. Então, acho que é uma tendência, né? Eu mesmo, dos particularmente, melhores. aumentei muito o número de tomar a cerveja sem álcool, né? Às vezes é legal você tomar ali, network faz parte, né? Às vezes você vai para uma reunião, você come um bolo com o cliente. Eu sou muito do comercial. O comercial às vezes exige que você faça esse network, mas, por exemplo, eu tenho trocado muito a cerveja com álcool pela sem álcool, tá? Até porque eu tenho sentido isso na pele. Quando eu tomo 2 dias, eu tomo pouco, eu nunca tomei muita cerveja, nunca gostei muito. Tomo ali por network, na verdade, por momento, né? O churrasco... E a gente é condicionado a isso, a gente cresceu entendendo. Eu digo assim, ó, o churrasco, gente, não é que a gente ama churrasco, a gente ama estar com as pessoas. Poderia ser uma pizza... Churrasquear. A gente ama gosta de churrasquear. Exatamente. Porque Então, o churrasco não é só comer é um e ir momento. embora. Você fica ali um tempo com as Aproveitando o pessoas. momento. Exatamente. E aí o que eu percebo? Que 2 a 3 dias tomando bebida alcoólica, mesmo que seja uma ou duas por dia, que é pouco, de 350 ml, o meu joelho começa a doer. Eu percebo, inflama, É que não é existe perceptível, dose, sabe? assim, sendo nutricionista chata agora, né? Assim, eu não tô falando Cirúrgica, sendo cirúrgica. não tô falando do social, Certo. esquece essa parte. Mas não existe dose segura de álcool, entendeu? Então, não existe dose recomendada de álcool. Então, realmente, se a gente for olhar por esse lado, não seria E algo o para corpo ser fala. E o corpo consumido, fala, né? né? E assim, pacientes que gostam, né, de beber um pouco a mais, eles me relatam que a diferença é muito grande mesmo quando eles ficam sem, que nem agora é quaresma, né? Então, Certo. tem a galera que corta o álcool e tem a galera que corta o doce. Pelo menos lá no consultório é bem presente, né? Sim. E do álcool eles relatam, assim, absurdamente a diferença mesmo física, né? Na retenção também.
E sem contar que é calórico, né? O álcool, ele tem quase o mesmo tanto de calorias que a gordura por grama, né? A Caramba. gordura tem 9, o álcool tem 7. Então, ele é calórico. E só entrando, fazendo um adendo, o Diego vai somar comigo nisso, porque o Diego, ele tem uma coisa que é diferencial no Diego, eu posso falar porque eu acompanho bastante. Ele é um cara que testa as coisas, ele testa nele. Verdade. Eu Ele gosto. testa nele mesmo. Então, assim, eu acho isso muito legal, porque se eu fosse personal trainer, eu acho que é importante você ser bem apresentável, você tem que vender o que você faz. Eu faço muito isso. Sou marqueteiro, sou cientista da computação de formação e vendo o que eu faço, né? Eu estudo pra isso. E não é diferente. Eu vejo que o Diego testa muitas. Por exemplo, nós vamos falar de jejum intermitente aqui, só anabolizante que não, hein? Mas Não assim, pode. é admirável, Diego, essa questão de você testar, você ver, você fazer essas combinações, possibilidades. Por exemplo, álcool. Você não toma álcool, né? E aí você colhe resultados, colhe frutos, né? Como que é isso? Sim. Ah, sempre bem acompanhado, né? A Maria já me ajudou muito com essas dietas, né? Mais ousadas, vamos dizer assim, talvez. Certo. Que são mais difíceis, não são tão comuns, né? De se fazer. Mas eu gosto bastante de estar testando, de estar fazendo a dieta, de estar vendo a diferença que eu sinto. Porque não é só a estética, né? O que vai melhorar ou piorar na estética. Mas sim a diferença também de rendimento. Como você disse, poxa, 3 dias ali que eu tomei álcool, já senti o meu joelho, eu sinto um pouco mais. Então, eu testo bastante isso daí, tipo, poxa, se eu comer doce um pouco mais, eu começo também a me sentir mal. Eu começo a sentir que eu não consigo render tanto, durmo pior. Então, sabe, isso vai agregando. Eu falo que o corpo, ele responde muito bem àquilo que a gente faz, né? Perfeito. Nada tão honesto quanto o corpo. Então, o que a gente faz, ele vai responder. Então, eu falo isso sempre para os meus alunos. Eu quero ter resultado, quero emagrecer. Eu falo, meu, se você não comer para isso, você não vai ter resultado, Não. né? Então, a gente tem que fazer o que nós queremos, não é só, eu quero alguma coisa e não buscar isso. Então, já testei dieta cetogênica, já Já. testei low carb, De que tudo. vai estar ali próximo, né? Já testei jejum intermitente, então já testei vários tipos de dieta e Booking. quando faz, já fiz booking bastante. Várias vezes. E quando a gente faz, realmente surte resultado. Não tem como a gente falar que, não faço, não dá resultado. Claro que existe às vezes problemas hormonais, algumas outras dificuldades, né? Problemas com a idade também, com 20 e poucos anos era muito mais fácil do que hoje. Legal. E é claro que pessoas com 40, 50 anos vão ter um pouco mais de dificuldade, mas se faz, tem resultado. Por mais que tenha dificuldades, o resultado vem. E o legal disso é a vivência, porque para você aplicar isso num aluno, você vai conseguir orientar ele muito melhor. Além de todo estudo, né, técnico, Sim. teórico da pós-graduação, você Nada traz isso como a numa prática. prática. A nossa profissão não adianta. Você Não. tem que falar e fazer também. Top. Não dá só para falar, né? Pedir para que façam, porque você tem que entender o que o aluno ou o paciente passa, né? E um ponto também positivo da Maria é isso, né? Nas redes ela traz a parte de receitas, ela traz o cotidiano, que é um cotidiano fit, a parte da prática de esporte. Isso, nós sermos exemplo do que nós fazemos também, né? O exemplo arrasta, né? Tem aquela frase que o com exemplo arrasta. certeza. Então isso faz muita diferença, inclusive no trabalho de O vocês. exemplo, né? E também entender que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Tem Legal. uma frase que circula muito que quem faz o que quer é criança, né? Perfeito. E quantas coisas na vida, a gente como profissional, né? E na nossa vida pessoal, nós temos que fazer e às vezes a gente não gostaria, né? E relacionado à alimentação, aí puxando para a saúde, né? Certo. Nem tanto a parte estética, mas puxando para a saúde, é meio que não é, para mim, na minha cabeça, não é opcional. Você tem que fazer porque você precisa. É que é muito mais cômodo tomar um remédio, um medicamento, né? Dá menos trabalho, né? Fazer atividade física é difícil também, mas se você parar para pensar dentro da sua rotina, é 1 horinha ali do seu dia. Agora, a dieta é difícil, não é fácil, né? Por isso que eu bato 100%. muito na tecla que tem que virar hábito, tem que virar rotina, né? E tem que se reeducar. Porque senão Perfeito. só vira mais uma tentativa, mais uma estratégia temporária, né? E tem um ponto muito legal aqui, pessoal. Além de profissionais nutricionista e educador físico, eles também são psicólogos, viu? Tem certeza. Muito. Brincadeira. Mas é verdade, né? Acho que no dia a dia de vocês, essa questão da motivação, essa questão do cuidado com o paciente, de acompanhar. Porque nós, né, atletas, alunos aí, pacientes, a gente se deixa levar, né? E tem uma coisa, pessoal, que
para tudo que a gente faz na vida, tá? Nós precisamos ser governantes da nossa vida. Nós temos que Verdade. entender o que o nosso corpo faz, quem nós somos, os nossos limites e se propor a fazer. Se a gente quer emagrecer, pô, é preciso que você tome essa decisão, trabalhe essa meta e faça acontecer. Óbvio que vão ter profissionais que vão ajudar e vão acompanhar de uma forma técnica, profissional. Mas ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Tá? Então seja governante da sua vida e faça a coisa acontecer. Né? Acho que é muito Exatamente. importante. E como que é essa motivação com os alunos? Tem que pegar no pé? Como que funciona o dia a dia? Aí? Rapidamente, pra gente poder... Olha, é assim, eu tenho uma personalidade que eu creio que eu tenho muito escutativa, né? Então, o meu atendimento, ele é embasado nisso, Tá. em ouvir, né? Então, eu entendo que o comer, além de ser o socializar, né? Ele também é sentimento, né? Perfeito. Então, muitas pessoas, elas descontam emoções, né? Muitas pessoas que sofrem de obesidade, porque obesidade é uma doença também, não é só estar acima do peso, é caracterizado como uma doença. Às vezes, o motivo dela estar naquela situação, dela comer as emoções, tem ali no fundo algo que realmente precisa ser tratado Perfeito. com psicólogo, com terapia. Já houve situações de pacientes que estava recorrente, vindo sempre, a gente não conseguia ter um resultado. E eu virei e falei: olha, sinceramente, eu vou ser muito honesta, eu não preciso ficar te amarrando para você ficar vindo aqui, né? Mas nesse momento, não é de nutricionista que você precisa, é de terapia. Perfeito. Porque se você não tratar as suas emoções, você não vai parar de comer essas emoções, entendeu? E aí já não se priva um cardápio. Não é isso que vai resolver o problema daquela pessoa, né? Ela precisa se curar de algum problema para daí sim ela conseguir ir na academia, para daí sim ela conseguir seguir um plano alimentar que foi calculado para ela, para as necessidades dela, né? Mas já houve situações que eu falei: olha, não é aqui que você deve estar. Até pode ser, Sim, mas se você tiver que escolher entre mim e um profissional da psicologia, escolha a psicologia, depois retorne aqui. Se você conseguir manter os dois, ótimo. Perfeito. É case, hein, Jean? Case, hein? Muito bom, muito bom. E lá, Diego, como que é assim, existe uma pressão, existe um incentivo? Como que você cadencia isso? Porque é perceptível que eu fiz personal trainer por conta do joelho lá, acompanhamento, inclusive fazia online com você, sempre me ajudava com os treinos. Quando eu tô aqui no Alto Cruz, treino com você. Mas é perceptível que nossos resultados melhoram quando a gente vai ou em dupla com alguém ou com o personal trainer nos acompanhando. Como que é essa parte pra você? Falo que ajuda muito, né? Até eu mesmo falo, às vezes eu me pego em algum treino falando, poxa, se eu tivesse alguém aqui treinando ou me incentivando, Verdade. com certeza tivesse treinaria um melhor, personal né? aqui. Se tivesse um personal aqui pra me ajudar, porque a gente se pega ali, né? A gente procrastina muito, né? Sim. E no treino também. Tanto pra ir, né? Pra ir treinar, às vezes, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Ah, poxa, tem que treinar, né? Não é tão prazeroso. O treino eu falo que é uma coisa que dói, que deixa sujo, que faz você ficar suado e no outro dia você fica com dor, né? Então é uma coisa que realmente não é tão prazerosa assim, né? É difícil pessoas que realmente gostam de treinar. Sim. Então vão muitos por esse incentivo mesmo, né? Pelo comprometimento, pelo incentivo que tem ali do personal, ou às vezes quem treina com mais pessoas. Então, eu falo muito para os alunos que eu confio muito mais neles do que eles mesmos, né? Legal, cara. Muitas vezes, às vezes, eu não sou aquele personal que é de colocar muita carga, esse tipo de coisa, eu respeito muito o limite dos meus alunos, Show. até por conta de um público que eu atendo hoje, é um público 40 a mais, ali, a grande maioria dele, né? Legal. Então, respeito muito, são um pessoal consciente, então não tem por que eu não confiar. Eu falo para eles, quando eles já chegam, eu falo, ó, eu confio em vocês, então, se vocês me falarem que não dá, eu vou diminuir a carga e tudo mais. Mas muitas vezes, hoje mesmo aconteceu, de eu aumentar ali a carga, a pessoa vai lá, Diego, tá muito pesado. Eu falei, tenta. A pessoa tenta, nossa, não tá tão pesado assim. Aí fala, meu, tá vendo? Eu tenho que confiar mais em você do que você mesmo. Pra essa evolução, né? Também Não foi o seu só evolução Armindo, de não, carga. né? Hã? Não foi o seu Armindo, não. Não, não foi ele, não. Foi outro aluno, o senhor Armindo Mas tá legal. começando agora. Ah, show de bola, show de Tô bola. mais devagarzinho, tô bonzinho com ele. Mas esse apoio é importante, né? Esse teste, vamos dar um passo a mais, vamos Sim. fazer, né? Eu acho que... Eu treino, acho que já deve fazer mais de 10 anos, né? Mais. Porque se há impacto, enfim, Dois, desde mais. sempre, né? E eu indico muito o trabalho de personal,
do Diego, né, das outras pessoas também que eu convivo, né, de acordo com o perfil de cada Show. pessoa, porque é isso, é o compromisso. Então, assim, eu treino há 10 anos. Digamos que eu já tenho uma base, vai. Sim. Igual você já fez várias dietas, você tem uma base Certo. ali, né, do que você procura. Mas o personal, ele te incentiva, ele te faz ter o compromisso com dia e horário, né? E ele te tira de uma certa zona de conforto. Então, antes talvez parecesse luxo, não sei, né? Mas Por um hoje tempo já foi luxo, né? Hoje já não é mais. não Sim. é. Você investir, né? É investimento, na verdade, né? Num personal, num estúdio, né? Ou numa academia, enfim, nutricionista, você tá deixando de gastar com remédio daqui 10, 15, 20 anos, entendeu? A Preventivo. nossa cultura, infelizmente, é a cultura de que trata a doença. Mas a gente precisa, né, mudar nossa cultura para que seja uma cultura que previne a Perfeito, doença. perfeito. E tem Né? mudado, viu? Então, Acho que a Sim, tá mentalidade tá melhorando. mudando, né? Melhorando tem muito. mudado. Eu acho que a nossa profissão é meio que isso também. Claro, né? Trabalhar com a cura de problemas, mas ainda mais com a prevenção. Exato. Até em relação a comprometimento, eu falo para meus alunos: ah, Diego, eu não posso ir porque, sei lá, independente da situação. Eu falo, Independente da desculpa. independente da desculpa. Eu falo: ó, você vai trabalhar pelo mesmo motivo? Não, trabalhar eu vou, então você vem treinar. Eu sempre falo dessa Tudo. forma. Sim. Eu fico assim, né? Tipo, pra não cobrar falta, alguma coisa do tipo. Então eu falo assim: ah, não, ó, é motivo de você também não trabalhar? Ah, não, daqui a pouco eu vou Eu tenho o trabalhar. mesmo Aí ele fala: não, então pensamento. tudo bem, então você vem treinar Muito também, senão eu bom vou isso, cobrar cara. falta. Muito Eu bom tenho isso. esse jeito, sou até meio chato pra isso. Mas é Mas ótimo, é gente. justo, Tá em cima, né? porque no Super começo indico. o pessoal fica meio assim, né? Fica meio assustado. Mas depois que eles caem nessa rotina, que entendem que é um comprometimento, e não um comprometimento comigo, é um comprometimento com eles mesmos, né? Que eles Exato. precisam com o treino deles, né? Então eu falo que isso é muito importante. Até porque, que nem a Maria falou, a nossa profissão, né? Ela não é uma profissão, é também, né? Uma profissão que o pessoal chega já com alguma lesão ou com alguma Certo. doença, mas ela é principalmente preventiva, né? Então, quem faz uma alimentação saudável, quem treina de forma saudável também, de forma regular, com certeza vai ter essa saúde mais longínea, né? Vai ter uma saúde melhor e por muito mais tempo. Então, isso é muito mais importante. Não, e trazendo aqui pro mundo do business aqui, o empreendedor, né, o dono de negócio, aquele cara que tem a correria do dia a dia, se ele não extravasar através de um treino, né, e se ele não tiver uma boa alimentação que vai influenciar no sono, se ele não, E se ele me não, se desculpe, ele não uma tiver boa esse combo, aparência também. se ele não tiver uma boa aparência, Porque a uma gente presença, vem, falo muito disso, exatamente, Maria. Eu falo muito disso porque A assim, gente cara, vende nossa imagem. eu sou muito cirúrgico com isso. Ainda mais hoje, né? Nesse mundo tão... que a gente é tão visto, né? Exato. Por quê? Porque as pessoas elas tiram uma conclusão, né? Tem uma frase que a gente escuta muito, né? Nem sempre o melhor é o mais vendido, gente. É O verdade. melhor não é o mais vendido, é quem aparece mais, quem é mais lembrado, vende mais do que o melhor. Com Então, certeza. assim, esteticamente e também mentalmente. Porque se o profissional tem uma rotina ou de corrida, ou de pilates, ou de um esporte ali, tem um sono, né, uma alimentação balanceada, né? Meu, a vida da pessoa muda, ela vai ter ótimos resultados no business, na empresa dela, no dia a dia, nos relacionamentos. Eu acho que é um combo, né? CPF forte, CNPJ forte. CNPJ forte, ó. Fechou o corte agora aqui. Gente, perfeito. Ó, o Pedrão também tá aqui com a gente, o Jean tá aqui nos bastidores. Que episódio top, tô amando. Eu acho que quem tá assistindo tá aprendendo muito aí, tá? O Jean, ele sempre tem as perguntinhas dele aí, tá? Ele tá correndo, aquela coisa toda. A gente separou alguns temas um pouquinho mais polêmicos, tá? Mazarão também que vai lá fazer as captação. E assim, na verdade isso tá muito em alta, né? As tal das canetinhas. Quero saber um pouquinho, vou jogar pra Maria, depois você joga pro Diego a batata quente, tá? O que é esses medicamentos aí, ó? Tem Ozempic, tem Mounjaro, tá muito em alta, as pessoas estão usando. Recomendo, não recomendo? Como que funciona? Prescrição? Fala um pouquinho pra nós sobre isso. Bom, a prescrição correta, né, pelo profissional médico, né? Tá. Sobre recomendar, minha opinião, sim, tem paciente que precisa, mas a gente precisa ser cirúrgico para entender quem precisa. Eu percebo que muitas pessoas que não sou eu quem vou julgar quem precisa ou não, mas que não haveria necessidade usam, tá ok.
Enfim, o que que o medicamento faz falando de uma forma geral, sendo bem geral em todos os tipos, né? Certo. Na verdade, que é uma dúvida até às vezes de quem é mais leigo, né? Pra gente é meio óbvio, mas na verdade a medicação ela não te emagrece, ela não queima gordura. O Tá. que ela faz? Ela vai deixar a sua digestão mais lenta, ela te mantém saciado por mais tempo, fazendo com que inibam um pouco sua fome, né? Um pouco ou bastante, a depender da dosagem, né? Controla a glicemia, né? E com isso a pessoa começa a comer menos. E em alguns casos, quando não tem um acompanhamento de um profissional nutricionista, é, até não come, né? Então, eu penso que é uma estratégia, sim, funciona muito, mas não é a salvação da humanidade. Porque Tá. agora já tem se passado um tempo, né? Certo. E o reganho de peso de pessoas que pararam de fazer o uso tem sido 4 vezes maior. Ixi. Então, gente, não existe almoço de graça, né? O que que acontece? No final das contas, se você não se reeducar, né? Se você não trabalhar isso aqui, você ganha peso novamente, tá? Justamente por quê? Porque não é a medicação que te emagrece, é o consumo calórico que cai muito, né? Entendi. Então, é um recurso que para pacientes obesos é muito bom e importante, né? Tá. Não é tão invasivo quanto uma bariátrica, né? Muito bom. Porém, a perda de massa muscular vem chamando que Alta. isso se chama sarcopenia, que é Tá. quando a pessoa começa a perder muita musculatura por conta do emagrecimento acelerado, né? Certo. Com a nutrição ideal, né? Com a quantidade de proteína ideal, a dieta e a musculação, que daí o Diego vai complementar nisso, a gente consegue não deixar que isso seja tão intenso e grave. Tá? Então, quem está usando a canetinha, né, que acha que vai sustentar esse resultado sem fazer musculação, e sem mudar os seus hábitos, muito provavelmente está enganado. Tá? É necessário ter a mudança comportamental, porque uma hora, provavelmente, essa pessoa ela vai desmamar da medicação e ela vai querer se ver livre dela. Sim. Muito provavelmente, a não ser que tome para o resto da vida. E aí que entra os seus hábitos, né? Então, é uma excelente ferramenta junto do treino e da dieta, para quem precisa. Entendeu? Então, uma pessoa em Perfeito. sobrepeso, em obesidade, pessoas com compulsão alimentar, né? Então, funciona, é bom sim, mas não é Com acompanhamento. com acompanhamento e não é a salvação da humanidade, né? E aí eu acho importante falar, né, da questão da massa magra, porque o que que acontece? A sarcopenia, ela é muito comum em idosos, né? Então, Certo. a gente, com o passar do tempo e a velhice, né, fisiologicamente a gente vai perdendo massa muscular naturalmente, é o processo do envelhecimento, né? Mas com o emagrecimento agressivo, 20 quilos em poucos meses, né, em poucas semanas, não é só a gordura que foi embora, entendeu? E aí entra a importância da musculação, do consumo da dieta, né, e da musculação também. Eu falo que é um start, né? Dependendo da pessoa e com realmente um encaminhamento médico, claro, eu falo que é um bom start. Tanto outras estratégias também, como a Arestor, bariátrica, dentre outras estratégias, eu acho que é um bom start, né? Para a pessoa começar. Mas ela tem que estar ciente de que tem que mudar os hábitos, realmente. Sem a mudança de hábitos, não vai conseguir manter aquele resultado. E nem manter a saúde também, né? Porque se a gente perde massa magra, perde muito peso, nossa saúde Perde também anos de perde. vida. Exatamente, não é só a pessoa obesa que tá com a saúde ruim, mas a pessoa também que tá ali com pouca massa magra, que tá muito magra, também não tá com a saúde bacana, principalmente Sim. se ela não tem estímulos, né? E a sarcopenia, se não me engano, ela começa, se a gente não estimular, a partir ali dos 35, 40 anos, a 40 gente anos já de idade, começa a perder massa perder. magra se não dá Automaticamente. estímulo. Ah, tá. Isso, se não dá estímulo, né? Então a gente vem ali numa produção, né, na adolescência e tudo mais, chega num ponto que a gente começa a
perder. Claro que não a quantidade, uma porcentagem alta, mas isso vai se passando com o tempo. Então, se a gente chegar numa idoso sem nenhum estímulo, a gente acaba perdendo bastante. E Certo. hoje, no nosso mundo atual, né, antigamente se fazia muito mais atividades, não musculação e tal, mas tinha muito mais atividades na rotina da pessoa, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade. Então, as pessoas estão fazendo menos atividades rotineiramente falando do que antigamente. Então, hoje se torna muito mais difícil. E agora, voltando para os medicamentos, né, para a caneta, realmente eu falo que tem pessoas que eu conheço, claro, que usaram, né, que usam, e eu falo, tem que melhorar essa mentalidade, tem que se alimentar melhor, tem que procurar um nutricionista para saber o que tem que comer, para já ir se ambientalizando com comer bem, né, porque a pessoa já está comendo pouco porque tá estimulada a isso. Certo. Então, se ela comer mal nesse pouco, aí é horrível. Tenho amigos que já usaram, que usam a canetinha, já usaram, e na hora que dá para comer, come errado. Vai E o comer que doce. acontece, assim, que às vezes eu recebo muitos pacientes que já vêm usando a medicação, né? Então, o perfil maior, não é geral, mas maior, é o quê? A pessoa, ela tenta com a caneta, sozinha. Aí ela vê que não vai ter jeito, Não tá rolando. vai ter que ir na Nutri, né? Tá. Então, eu já peguei pacientes que com a canetinha emagreceram, mas aí começa com o acompanhamento nutricional, emagrece ainda mais. Entendi. Com certeza. Entendeu? Então, potencializa, né, a perda de peso. Sem falar da saúde, né? Com certeza, né? Porque você fraciona as proteínas, você precisa consumir proteína, né? Para sustentar essa massa muscular, para fazer valer a pena o treino, né? E o que acontece? Tem momentos que o paciente não tem fome. Então, chega lá no lanche da tarde, nossa, Maria, eu não precisaria comer. Eu me sinto saciado. Não, você tem que comer. Entendeu? Você tem que condicionar o seu corpo a comer mesmo estando saciado. Certo. Porque a hora que você parar com a caneta, você vai ter fome. Então, você precisa entender que lá no meio da tarde, você precisa fazer aquela refeição correta. E não ir lá e comprar um salgado, pão de queijo, né? Importantíssimo. Cria o hábito, né? Esse momento, como o Diego disse, é um start, realmente, porque o paciente ele começa a fazer e ele vê resultado. Entendi. Entendeu? Potencializa tudo. Isso é um fato. Mas é a hora dele treinar o cérebro dele a ter novos hábitos alimentares, né? Para quando ele parar, ele já está condicionado a fazer tudo aquilo. Virar rotina, né? E quanto ao treino também, né? A gente vê vários casos na internet, quando a gente pesquisa, falando justamente que realmente quem usa, tá beleza, tá perdendo bastante peso, mas ali foi muita massa magra, realmente, muita massa magra junto. E o treino, ele estimula, né? O treino nada mais é do que um estímulo muscular. Certo. E com o estímulo, o músculo, ele tende a melhorar. Eu tenho A não perder, porque assim fica até difícil ganhar, pelo menos não perder nesse caso, né? Entendi. Eu falo muito, tento sempre conciliar o treino, o músculo em si, com uma empresa, né? Muitas pessoas me perguntam, Diego, se eu parar de treinar, eu vou perder massa muscular? Eu falo, sim, porque você parou de dar esse estímulo. Então tem que estar sempre em constante treinamento, né? Se treinando sempre para poder estar estimulando para não ter essa perca. Eu falo que é como uma empresa, né? A gente fala muito vocês falam muito de empresa, vamos pegar qualquer empresa aí, qualquer ramo, se aumentou a produção, se aumentou, né? Começou a vender mais, preciso produzir sofá. Preciso produzir mais sofá. Poxa, aumentou minha demanda. Tô vendendo mais. Poxa, como que eu vou produzir mais se eu não tenho funcionários? Então, a gente precisa contratar mais funcionário. Então, quando a gente tá numa época que não tá vendendo tanto, demite os funcionários. Eu falo que o músculo é a mesma coisa. Se você tá treinando, tá estimulando, o seu corpo falou, opa, peraí, eu preciso aumentar minha massa muscular, eu preciso aumentar meu músculo. Legal. Então, nessa fase, a gente aumenta as fibras musculares e aí a gente consegue ter esse resultado. Parei de treinar. Poxa, a demanda precisa ser diminuída. Porque o músculo ele também consome energia. O músculo ele consome essa energia. Músculo, então, se a gente tem mais músculo, mais energia. Então, o corpo entende o quê? Não tô dando estímulo e tô gastando muita energia. Então, vou perder músculo porque eu não preciso gastar essa energia toda porque eu não preciso desse músculo. Então, o músculo ele ajuda muito nisso. E a fome continua. E aí começa a comer errado e aí acaba perdendo massa magra e continua com a fome, né? Porque foi se alimentando mais, foi pegando esse hábito talvez comer um pouco melhor e aí continua comendo bastante e não treina, é onde perde músculo e aumenta a gordura, né? E uma coisa assim que é bem importante deixar claro, porque às vezes a gente fala de treino, de musculação, de dieta, parece que a gente está falando só de shape. Mas na verdade, não. Você fazer musculação hoje é você ser um idoso independente amanhã. Top. É você poder ir ao banheiro sozinho, é você poder ir à feira sozinho, você não precisar que ninguém te levante de um sofá. Então, quando a gente fala de musculação, na verdade, é isso.
né? Não é só estética. Acho que já foi a época que era só Já. estética, né? Até porque o perfil dos praticantes de musculação tem mudado também, né? Então, é você ser independente na velhice. Perfeito. Construir músculo é construir mais anos de vida com qualidade, porque a questão não é viver muito, é viver bem enquanto se vive, entendeu? Exatamente. Com qualidade. Muito bom, muito bom. Exatamente. E eu também tenho casos lá, né, que agora eu tô trabalhando um pouco mais com esse público, 40 mais, 50, Show. 60, 70, e assim vai, meus velhinhos, como eu costumo dizer, né? Sim. Então, Igual a cara, Mariela, meus velhinhos. Exatamente. é gostoso, cara, se perceber, tipo assim, alunos que chegam em você que em 1, 2 semanas no máximo de treino, que às vezes estava, né, com uma obesidade tão grande, fala, pô, Diego, eu tô feliz porque eu consegui amarrar meu tênis. A pessoa não conseguia nem chegar a esse ponto de amarrar o tênis. sim. Já teve alunos que falaram pra mim também em relação a, Diego, antigamente eu tinha que limpar minha casa lá, varrer meu quintal, eu tinha que fazer parcelado, varrer em três etapas o quintal. Nossa, hoje eu consigo varrer de uma vez e não sinto dor nas minhas costas, né? Que o que limitava ela era as costas dela. Então tem vários e vários casos, sabe? De alunos que deixaram de tomar remédios por conta da Nossa, musculação, de também, pensando em um caso mais grave também, tem vários estudos que falam que um paciente na UTI, se ele tem uma massa muscular Sim. maior, essa massa muscular protege Poxa, ele, cara. para ele viver Sim, mais, olha aguentar só. mais aquele processo. Sim. Então, nunca, né, nunca não, mas cada vez menos a gente pensa em estética, em shape, né, como a gente diz, É que no Instagram é na o que a gente musculação. vê, né? Isso. Assim, É saúde. Eu falo para meus a alunos, gente o tem que ter público esse que eu olhar. atendo hoje, mesmo o público que é um pouco mais novo, que vai treinar comigo, eu deixo muito claro para eles. O mais importante é saúde, qualidade de vida e bem-estar. A estética vem envelhecer bem. como Um consequência. bônus. E vem, Entendeu? e Vem de vem. presente. Com certeza, E com ela vem certeza. junto. E a vivência que a Maria trouxe no início da pandemia, né, que levou Sim. tanta gente, tantos familiares que faleceram por conta do Covid, traz a vivência. Você estava lá na Santa Casa, você viu que muita gente que estava ali fora de forma, né, não estava com um corpo saudável, quando veio uma doença ou uma pandemia ou né, algo mais forte, essa pessoa está mais vulnerável. Muito Isso mais. E como Foi você uma disse, prova. né? fato, né? E como você disse, foi a pandemia, mas pode ter Tem várias muitas outras outras doenças que coisas. podem Ah, sim, acarretar. entendeu? Então a Então, saúde ajuda muito. com certeza, com certeza. Show de bola. O Diego trouxe alguns casos, aí eu quero trazer alguns casos, aí 1 ou 2, se vocês tiverem algum exemplo. No caso, pode ser de emagrecimento. Eu acredito que tenha muita gente que chega com dor nas costas, dor no joelho. Eu chego com dor no joelho. Mas, Maria, também no seu caso, ou emagrecimento ou hipertrofia, né? Que a pessoa quer ganhar peso. Tô aprendendo, viu? Tô aprendendo com vocês aí. Pegando os nomes. Então, assim, conta pra mim algum cases que você tem, que aqui é cases reais para pessoas reais, tá? Como eu disse, minha abordagem, ela é muito mais comportamental, claro que sempre pensando, né, também na parte do cálculo da dieta, mas a gente sabe que hoje, se você quiser uma dieta, é só você pedir para o chat que ele monta, né? Então, não dá mais para o atendimento se basear somente nisso, Certo. né? Então, eu tive, enfim, inúmeros casos, né? Mas o caso de uma paciente que ela tinha questões de compulsão alimentar, síndrome do ovário policístico, né? Que é uma situação que deixa a mulher mais vulnerável ao aumento da glicemia, consequentemente, mais ganho de gordura, né? Com obesidade. E aí, melhorando os pontos críticos, né? A parte técnica, digamos assim, né? Da dieta. E posteriormente a isso, né? Conversa, escuta, mudança de comportamento, né? No meu atendimento, na maioria das vezes, eu tento listar todas as queixas do paciente. Então, na primeira consulta, que é a mais importante, é onde a pessoa relata para mim todos os problemas dela, né? Show. E os problemas nem sempre são só alimentares, né? Às vezes é o sono, né? Hoje a pessoa vai no nutricionista porque ela não dorme bem, né? Verdade. E com essa abordagem comportamental, a gente conseguiu aí eliminar 20 quilos, né? Que top. Sem medicação. Além de outros casos. Eu tive um paciente também, uma pessoa muito querida, esse caso já faz um tempinho maior. Ele me procurou porque ele falou que foi ao médico e ele iria precisar usar um CPAP. CPAP
é um aparelho para dormir quando a pessoa tem apneia do sono. E, na grande maioria das vezes, isso está ligado à obesidade, né? E ele falou, doutor, o que eu preciso fazer para não usar isso? Eu me recuso a dormir com um aparelho, né? Ele falou, bom, você precisa emagrecer. Se você emagrecer, você tem grandes chances de não precisar usar esse aparelho para dormir. Pois bem, ele me procurou e aí a gente foi, né, mexendo com a dieta dele, junto de musculação, atividade física, atividade aeróbica também. Olha, eu não vou me recordar, porque já faz bastante tempo quantos quilos ele perdeu, mas deve ter sido aí na casa dos 15 a 20, porque a mudança estética foi muito grande também. Mas, como consequência, né, ele não precisa hoje do aparelho para dormir, ele foi de opinião, ele falou, não, eu não vou, eu me recuso, né? Sim. Se o médico falou que se eu emagrecesse, eu poderia me livrar disso, né? E, pois bem, ele emagreceu, ele não precisa do aparelho, e como consequência, como eu disse, ele ganhou um shape ainda por cima. Verdade. Porque chegou barrigudinho, ele brincava, né, que a gente fez as fotos de comparação, ele Sim, falava sim, assim, sim. eu não tinha pescoço, né? E aí ele falou, ganhei pescoço e um shape ainda por cima, né? Porque ficou realmente um corpo bem legal, né? Então são inúmeros casos, assim, Imagino. desde abordagens mais psicológicas, digamos assim, né? De problemas de saúde, tanto de homens quanto de mulheres, né? E como consequência, o estético melhora bastante. Mas assim, eu bato muito na tecla, tem que se reeducar. Eu costumo dizer para o paciente que ele precisa se ver fazendo isso daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, porque daí virou rotina. Legal. Né? Hora comendo mais, hora comendo menos, a depender do objetivo estético, mas precisa ser rotina. Perfeito. E lá, Digão, como que tem alguns cases assim? Ó, Como falando de casos mais recentes, né? Agora com o estúdio, nesse público que eu atendo um pouco mais, acho que de antigamente eu e a Maria trabalhando em parceria, teve bastante resultado bom, né, Maria? Nossa, sim. Gente, aqui Foram tem um praticamente 5 problema, eu sou anos. péssima de É memória, mesmo, sabe? lembro Então, disso. assim, se eu soubesse, eu ia ficar lista aqui. Achei que ele ia contar o meu, perdi 7 quilos, ela não contou. Mas, enfim, eu sou ruim de memória. Mas foram bastante resultados, né? Que na época, geralmente eu que fazia a maioria das avaliações, né? E ela, como nutricionista ali, né, da academia, claro que outras pessoas se passassem com outros nutricionistas, claro que a gente aceitava. E lógico que ela atendia Sim. pessoas de outro, que treinava em outro lugar também. Sim. Sim. Mas bastante em parceria, né? E graças a Deus, muitos resultados bacana. Mas lembrando de dois mais recentes, para não prolongar muito, Boa. teve um aluno, que não, se não me engano, hoje ele tem 74 anos, que ele chegou lá comigo, ele já estava num processo, já tinha emagrecido uma quantidade bem bacana. Ele morava fora, aí quando ele voltou a morar em Oswaldo Cruz, 74 anos. Certo. Ele começou a praticar atividade física por conta de diabetes. Ele estava com diabetes, estava com obesidade, começou a praticar atividade física e foi seguindo uma alimentação que, quando ele morava em Campos do Jordão, ele começou a seguir essa dieta, né, essa alimentação, e de lá para cá, se não me engano, ele perdeu coisa de 15 a 20 quilos e fazia caminhada frequentemente. Porém, ele chegou lá comigo falando, Diego, a caminhada não tá me ajudando, ela mais, chegou num ponto que não consigo mais evoluir. Tô sentindo dor no meu joelho, tô sentindo dor nas minhas costas, a diabetes até melhorou, mas eu não me sinto, sabe, com disposição pro dia a dia e tal. Começou treinando comigo 3 vezes por semana. Na época foram 3 vezes. Certo. Falei pra ele, não, vamos, então, ele já tinha o costume de fazer atividade todos os dias. Falei, vamos substituir então, porque quando a rotina, mesmo com essa idade, ele ainda trabalha, tem uma rotina bem puxada. Falei, vamos substituir então 3 dias de caminhada por 3 de musculação e você continua caminhando nos outros dias. Aí foi onde começou e ele relata muito hoje que foi tipo coisa de no máximo ali 2 meses ele já começou a se sentir muito melhor. A disposição mudou, as dores passaram, né? Joelho, coluna e tal. E hoje ele é uma pessoa muito mais disposta. Atualmente ele treina comigo, deve fazer perto de 1 ano e meio, 2 anos que ele tá treinando comigo. E, tipo, tá treinando todos os dias atualmente, que ele viu essa necessidade e essa vantagem. Ele continua fazendo as caminhadas ainda em um outro horário, quando possível, mas ele falou, Diego, a musculação me ajudou tanto que eu tô deixando a caminhada nesse horário para poder fazer só musculação, né, todos os dias, Top demais, pra gente cara. poder estar cuidando disso. Então foi uma melhora realmente de saúde muito grande nesse processo. E um outro aluno que eu lembro também,
que ele nunca tinha treinado, esse eu não lembro se ele já tinha treinado musculação ou não, mas ele nunca tinha treinado musculação, ele deve ter na casa de uns 40 anos, 40 e poucos anos. Ele chegou, porque ele falou que ele trabalha como um mecânico. Certo. Então tem o seu esforço físico ali, né? Precisa da necessidade. Ele falou, Diego, eu não conseguia trabalhar direito. Eu vim aqui, o patrão dele treinando comigo também. Ele falou, Diego, eu vim aqui porque meu patrão falou que melhorou, né? O patrão dele chegou por conta de cirurgia no joelho, graças a Deus também foi melhorando. Ele falou, meu patrão falou tão bem que eu quero vir porque eu não tô me sentindo bem pro dia a dia, pra trabalhar, não tô conseguindo mais trabalhar, vou ter que parar de trabalhar por conta disso. Neste processo, ele começou no final do ano retrasado, né? Aí no final do ano passado, ele já tinha perdido 14 quilos já, e com qualidade, que é o mais importante que eu falo pra ele. Falei, meu, a estética dele, que a gente fala, é o bônus, né? É o A bônus, estética dele consequência. melhorou muito, muito, muito mesmo, é um absurdo. Ainda tá em processo, ainda tá melhorando mais, claro, a gente tá em processo constante, né? Mas ele veio, acredito que a saúde dele, ele não relatou nada sobre estar com algum problema de saúde, mas vocês não noção, tipo, uma cadeira abdutora. Ele não conseguia entrar na cadeira abdutora sem ajuda. E com a idade, com 40 e poucos anos, novo ainda, ele não conseguia, tipo, passar o pé por cima ali da cadeira para poder entrar nela sozinho. Hoje, ele até, acho que foi essa ontem, ele falou para mim sobre isso. O Diego, agora, nossa, lembra? Antigamente eu não conseguia entrar aqui sozinho. Hoje, nossa, desenvoltura dele, só que com muito esforço, né? Melhorou muito a alimentação, cortou doce, cortou refrigerante. Mesmo, né? Ele faz praticamente 1 hora de esteira além do treino, ele treina hoje 3 vezes por semana. Além do treino, na hora que acaba o treino, ele faz ali no mínimo ali meia hora de esteira, mas geralmente 1 hora de esteira de cardio, né? Pós-treino, já tá conseguindo correr bastante. Então, assim, é esforço, né? Sem esforço não consegue ter o resultado. Eu penso assim que os nossos resultados, né, tanto do perfil de pacientes do Diego e até dos meus também, Sim. Eles não são mensurados só em números. A gente chama de sinais e sintomas, né? Então a pessoa chega relatando vários problemas, né? E ela não tem mais. Então nem sempre se resume à balança, né? Se resume só ao peso, né? Se resume também àquilo que a incomodava e hoje não incomoda mais. Com certeza, com certeza. Né? Muito bom, ótimos cases aí, viu? Eu achei super pertinente essas situações, eu acho que isso realmente muda a vida. O treino, a mentalidade, isso faz com que a pessoa se sinta viva de novo, né? Conheço alguns casos, no caso do Diego, a pessoa lá, dor nas costas, hernia de disco, com uma doença grave, né? Com uma limitação grande e que com o treino, com E o essa atendimento frequência, personalizado com o também, atendimento né? personalizado, essa evolução, né? Essa evolução de não ter mais dor. Porque às vezes a pessoa ela acha que treinar é ruim pra ela, porque pô, já tá doendo, se eu treinar piora. E na verdade é totalmente Não, diferente, gente. né? Corpo em movimento faz com que o seu corpo entenda melhor isso e, enfim, aí é com vocês. Ouvia Mas muito, muda o jogo, né? Quando eu fiz Pilates, eu ouvia muito da Jéssica Conte. Legal. Na pandemia também fiz Pilates, também era uma opção. E ela falava, o corpo não foi feito para ficar parado, né? A gente não foi feito para ficar assim, né? Até o Frei Gilson, acho que falou, parece que esses dias aí, 4 horas da manhã. Então, assim, né? A gente precisa se movimentar. E a grande maioria das pessoas tem um trabalho sedentário, Sim. né? Então, são poucos que têm um trabalho dinâmico, como 50 anos atrás, e vamos pôr, as pessoas tinham, né? Sim. Hoje a gente tem trabalhos sedentários que a gente senta, né? E fica ali por muitas horas, né? Então, o mínimo que você pode fazer para o seu corpo é movimentá-lo 1 hora por dia. Perfeito. Se você não tiver tempo para isso, né? Para o seu corpo e para sua mente, né? Exatamente. Nossa, é verdade. O corpo eu vi até um vídeo esses dias atrás, até repostei sobre ele essa semana retrasada, que fala exatamente isso. Que, tipo assim, tem coisas que são feitas para realmente que se a gente usar, a gente vai prejudicar ela, né? Se a gente tomar essa água, ela vai acabar. Se a gente derrubar esse copo, ele vai quebrar. O corpo não, ele precisa de estímulo para melhorar. O corpo é bem ao contrário. O corpo sem estímulo, sem movimento, ele definha, né? O corpo ele precisa de estímulo, precisa de movimento, precisa, por mais que, né, respeitando sempre a limitação de cada pessoa, né? Mas pegar um pouco de peso ali para que ele possa estar em constante evolução. Porque se ele ficar parado, eu falo que um corpo saudável é um corpo em movimento, né? Um corpo parado é um corpo que vai perdendo saúde.
Até pensando em saúde mesmo, lembrando de um caso também, que uma aluna começou esse mês, no mês passado, um mês e pouquinho que ela tá treinando, Show. que ela ficava também doente com frequência, não só em relação a dores, mas ficava doente, pegava gripe e tudo mais. Até o marido dela já treina comigo há mais de um ano, e ela começou justamente pela melhora dele, até a gente conversando sobre isso. Legal, cara. E ela falou pra mim, né, quando ela chegou, tipo, onde tem vento tinha que desligar, onde o ar tava, né, tinha que deixar a aba pra cima pra poder não cair muito vento ali nela, muito ar nela. E ontem, conversando com ela, você quer que eu mude o ar? Falou, não, Diego, graças a Deus, né, graças ao treino, graças ao esforço dela, Sim. isso não precisa mais. Ela falou, Diego, agora por Ganhou enquanto, né, resistência. zerou. Olha que Tá bom. tudo legal. Então, não só a parte de dores, mas sim também a parte de saúde em geral. Gripes, Com enfim, a parte da imunidade. Então, Fortalece treino e a dieta imunidade, né, relacionados ajuda muito a isso tudo funcionar melhor. O corpo funciona melhor. Muito bom, muito bom. E até fazendo um alinhamento, estava estudando para fazer o episódio, já que a gente estuda para fazer o episódio também, né? Vocês não, que você já tá falando do que vocês vivem do dia a dia. Mas assim, quando a gente trabalha, cria uma meta, né? A dica né? Você vai criar uma meta para alinhar um objetivo, por exemplo, quero perder 10 quilos, tá? Ao invés de você fazer a dica, ou você criar essa meta, quero perder 10 quilos, cria metas de processo. Então, eu quero treinar todo dia, quero caminhar 3 vezes por semana. Metas que te levam ao resultado. Ao resultado final. Então, se você criar metas que vão te levar ao resultado, é mais fácil do que você criar a meta de perder 10 quilos, por exemplo, que aí você não vai conseguir bater, você vai se frustrar. Agora, se você criar pequenas metas, treinar 3 vezes por semana, ir na nutricionista certinho, Exatamente. fazer caminhada, isso vai te dar o resultado dos 10 quilos. esse Você é o cria caminho. um caminho. Né? Não dá para virar o ano e colocar assim, né? Vou ser milionário, né? Você Pronto. tem que colocar como que você vai fazer, né? Exato. E O aí, caminho, o emagrecimento, né? Essa mudança de qualidade de vida é exatamente isso também. Até porque quando a gente cria uma meta de perder 10 quilos, 15, 20 quilos, independente da quantidade, certo. sem uma estratégia para isso, né? Sem o passo a passo para isso, vai demorar para acontecer essa meta e a gente vai se frustrar. Aí a tendência, como que é? desistir. Tem gente que chega no final do ano e fala, minha meta era perder 10 quilos, só Agora falta é 15. Agora é 15. Só falta 15 agora. Porque se frustrou no meio desse processo, né? Não Sim. teve um acompanhamento, não teve direcionamento para isso e acabou se frustrando e piorando, né? Porque a gente acaba oscilando, né? No meio do processo. Sim. Então, a porque vida, também né? a gente Faz muito parte, fala faz que parte. Baixos. a gente fala que não é estímulo, né? Não é determinação para poder. Determinação sim, não é? Quando é motivação. Motivação. Não é só estar disciplina. motivado. Isso, é a disciplina. Top. É a determinação, é a constância que vai dar esse resultado. E não só, vou começar o ano motivado para perder os 20 quilos. Porque essa motivação ela vai acabar, porque Gente, não é acredito. gostoso comer certo todo dia e não é gostoso treinar com frequência. Então essa vai acabando Mas e ainda a acho gente que o se treino desmotiva. é a parte mais fácil do que fazer a dieta. Pra mim é. Muito. Isso aí. Não, a dieta pega, viu? A dieta é. Dieta. Mas. É que a você colhe rotina muitos bons diária, frutos né? também. A dieta é 100%. a sua vida o dia inteiro, né? Sim. O treino O é treino uma você vai hora, ali, isso. postou, tá pago, acabou. E tem que postar, tem que fazer um story? Não? Tem Como que, que é? senão não É verdade cresce. isso aí? Não postar, não é verdade ou é emagrece. mito? É verdade. Não postar não Se emagrece, não postar não cresce. Não cresce. Inclusive, me sigam nas redes sociais. Isso aí. Vamos E o falar Diego também o também. arroba também. Vamos falar certinho todo o arroba de vocês aqui. E fazendo só um alinhamento do que a gente falou das canetinhas, eu acho que trazendo isso pro marketing, claro que é um produto, foi criado, tem estudo, né, pra criar a caneta em si, o Monjaro, Revolucionário, né? o Ozempic, né? Mas assim, é uma ação de marketing, é mais uma das ações, porque se você pegar, sei lá, 10 anos atrás, tinha o chá verde, tinha o chá não sei das quantas, tinha outros produtos. Mas a indústria farmacêutica, acho que ela nunca ganhou tanto dinheiro, né? Igual ela tá ganhando agora com isso, né? Exato. Mas vai ganhar mais dinheiro quem fizer a fórmula de que faz perder peso e não ganha mais. Exato. Né? E não tem reganho. Vai ganhar muito mais resultado quem tiver rotina, quem mudar a mentalidade, ser governante e buscar o resultado como na vida, né? Não adianta a gente querer achar atalho. É um projeto a gente de vida. precisa encontrar os processos, criar essas pequenas metas, certo? E aí fazer com que elas vão acontecendo, festejar as pequenas vitórias, que eu acho que é muito certeza. importante. Pô, desceu 1 quilo ali, melhorei meu movimento do braço, fui evoluindo. E aí, com o tempo, porque isso é longo prazo também, não acontece assim, as coisas vão No fluindo e vão atendimento, trazendo. geralmente a pessoa, nossa meta é perder 10 quilos, beleza. Então, eu geralmente faço uma linha do tempo com essa Show. pessoa,
né? Então tá, para você chegar nos 10 quilos, mês que vem você precisa ter perdido tanto, no outro tanto, aqui vai dar uma diminuída, depois a gente muda a estratégia até chegar nisso. Então é exatamente o que você falou, né? Você tem que desenhar o percurso, né, para poder ter o resultado e Show não de bola. simplesmente jogar lá para os astros, né, que você quer perder sem ter estratégia. E é muito Né? importante isso que a Maria falou agora, sobre essa linha do tempo, porque geralmente a maioria dos alunos, né, dos pacientes que É alinhar a começam. expectativa, é o nome Isso. disso, né? E quando eles começam, vamos verdade. supor, tô numa rotina sem me alimentar bem e não tô treinando, não tô fazendo caminhada, não tô fazendo nada. Geralmente no começo eles têm um resultado muito Essa bacana. pessoa ela vai ter super resultado. Agora, quando você Isso. pega aquela pessoa que já tem uma alimentação legal, né? Mas fica mais difícil. Nossa, fica Muito bem mais mais. difícil. É possível, mas E vai até ser essa mais difícil. pessoa mesmo, né? Às vezes ali ela fica, sei lá, uma pessoa que tá precisando perder bastante peso. Ela perdeu ali 4 quilos no primeiro mês, mais 3 no segundo mês. Ela acha que isso vai continuar sempre. E não é. Chega numa Não parte é. que essa linha começa a ficar um pouco, né? Começa a cair um pouco Principalmente se menos. tiver ganho de massa magra, né? Isso também ganha muito mais difícil ainda. Sim, Então, sim, lógico, sim. para quem mesma coisa, para quem nunca treinou, começa a treinar, a gente faz as avaliações. Na primeira avaliação, geralmente eu faço ali a cada 2, 3 meses, a pessoa, nossa, como eu consegui aumentar a massa muscular, como eu consegui eliminar a gordura e tal. Eu falo, ó, tudo bem, parabéns, né? Mas calma, não vamos pensar que isso vai ser exatamente igual na próxima avaliação, daqui mais 3 meses. Porque agora você já está se alimentando bem, você já está treinando. Então, não tem muito o que mudar, né? De uma Sim. pessoa que chegou Aí sem é treinar e sem nada. constância, Isso aí é a tempo. constância e saber que não vai ser um resultado tão rápido, né? Que vai ser um resultado que vai depender dessa constância para acontecer. Assim como a manutenção depois, né? Perfeito, Tem que ser perfeito. constante. Tem que ter. Pega o estilo de vida, né? Pega um hábito saudável. Isso é mais Gente, importante. se É não isso que a gente mudar. procura trabalhar. Aí entra numa questão assim que aí vai ficando muito amplo, né? Que se deixar, eu fico aqui, né, falando. Mas aí entra no ambiente que você vive, porque Sim. você Importante fazer ressaltar. dieta num ambiente obesogênico é difícil. Sim, Muito. Tipo, sim. tá todo mundo comendo fritura, bebendo cerveja e e você querendo emagrecer 10 Você é o quilos, estranho ali, né? É isso que eu ia falar. E não dá pra reclamar com as pessoas, porque é você que tá fazendo diferente. Sim. Até então você viveu Exatamente. aquilo também. Sim, É sim. difícil. Se o marido não ajuda a mulher, às vezes eu ouço muito isso, né? Ah, eu quero, mas o meu marido não ajuda, né? Se a família não ajuda, se o ambiente de amigos não colabora, né? Então, é bem mais complexo do que só seguir um cardápio, né? Muito. Muito. Eu costumo falar que 90% do resultado de cada pessoa, né, pensando no nosso trabalho, depende exclusivamente da pessoa, exclusivamente dela, porque realmente é isso. Se você não tem um ambiente legal, poxa, você tem que saber falar não para aquele ambiente. Você tem que saber falar não Sim. para, Sim. poxa, tem meus amigos, tudo bem, eu vou sair com eles, mas ó, eu não tô bebendo mais, ó. Vocês vão comer uma pizza, tudo bem, eu vou pedir alguma coisa mais saudável, uma porção, vou tomar uma água. Então, assim, o ambiente muda. Eu falo então que 90% é da pessoa, né, dela saber se policiar, dela saber se condicionar, e os outros, eu falo que 5% é dos profissionais que estão com ela, Certo. personal, nutricionista, psicólogo, médico, enfim, e o outro 5% é da família, porque também, poxa, se a família contribui, isso ajuda muito essa pessoa. Muito. Mas se ela não tiver determinada, nada vai acontecer. Ela é o tal da motivação. Ela começa motivada, tem um resultado, mas não consegue sustentar aquele resultado por conta do ambiente que ela vive. Então, uma dica, tá? Uma Dicas, sugestão vamos lá, dicas. para vocês, para todo mundo. Quando seu parceiro, sua parceira quiser melhorar, ajude, não piore a vida dele, entendeu? Pega o embalo e vai junto, né? Verdade. Porque Faz diferença, né? isso é saúde. A pessoa, ela, claro que a estética é consequência, né? Mas ajuda, não atrapalha. Não vai ficar comendo pizza, tomando sorvete na frente do parceiro. Barra de chocolate. Poxa, para de comprar as Ajuda, coisas, pô. ajuda a gente também. Lá na Maria, o Murilo e a Maria são dois. Nossa, os dois é fits. Aí, os dois aí, tão- aí tá tranquilo. Tá tranquilo. Os dois Olha, nascem, só os dois vai- correm, os dois. só vai melhorando, só. Aí Eu não posso reclamar do meu ambiente, não. Perfeito, perfeito. Gente, muito bom, muito bom. Tem mais um teminha que eu quero trazer pra gente depois já ir pra reta final, que é sobre o jejum intermitente, tá? O pessoal fala muito sobre isso, e eu queria saber se isso, por exemplo, Diego, o pessoal faz esse treino lá, você recomenda, você já testou isso, e depois também no quesito da alimentação. Já fiz o jejum intermitente.
Eu gosto de ficar provando, né? E eu fui provando a minha capacidade dentro desse jejum intermitente. Eu gosto de se Ah, pôr à prova. se não me engano, o máximo que eu consegui ficar sem comer foram 34 horas. É, Eu falo, gente. mas assim, tudo realmente eu fui acompanhando. Eu conheço bastante o meu corpo, consigo Isso é muito entender legal. bastante o meu corpo, até por Não ter feito já. repercutam isso de primeira. Não façam isso. Reproduzam. Não Vamos façam fazer isso. 34 horas de jejum. Lógico, comecei ali com 12 horas, aí depois, né? 12 horas é um básico, 12 intermitente horas é a é partir de exame de 16, sangue, né? né? A 12 partir horas é exame de sangue. tranquilo. Sim, sim. Aí a partir de 16 ali, aí ia Já mantendo começa essa a dar mais meta dos de estímulos, né? 16, e aí depois tinha dias, não era claro todos os dias, mas tinha dias que eu ousava ficar ali 24 horas, aí até quando eu cheguei nas 36. Pra mim deu um resultado bacana, lógico que tinha um acompanhamento, tinha o que comer, né? Tinha, Diego, eu preciso comer isso nos horários que você tá comendo, né? Baseado nas 16 horas, não quando eu fazia as loucurinhas de mais horas. Mas baseado nas 16 horas, tinha ali, nas 8 horas, então você vai se alimentar disto, né? Então Tem que tinha a quantidade de usar essa proteína, janela quantidade de isso, oportunidade para comer coisas de boas, né? carboidrato, Forçar, de né? gordura, não o que é dá para necessário. quebrar o jejum com chocolate, por exemplo, ou Aí uma não, pizza. não vira Mas muita assim, coisa. no jejum mais formal ali, você acha que ele dá um retorno de resultado maior? Eu acredito muito que para tudo, né? E assim para o jejum também, tem que avaliar a pessoa. Avaliar ou se a pessoa, se ela consegue, qual Uma que é a pessoa que rotina. belisca muito Não ajuda. Não, ajuda, porque assim, para se não ela. ficar naquele. Isso, Exato. tipo, de Legal. tal hora, você não pode comer nada, né? Então, aquela pessoa que às vezes trabalha na frente do computador, beliscando bolachinha, chupando bala e tudo mais, para uma pessoa Sim. assim, meio que funciona. Por quê? Porque já cortou ali um período que ela poderia estar beliscando. Aí, no caso, a gente não está falando nem tanto do jejuar, no sentido metabolicamente falando, a gente está falando de tirar calorias extras, Sim. né? Legal, legal. Que aquela pessoa tem uma compulsividade. Pessoas que não têm hábito de tomar café da manhã, por exemplo, também. Fica bem mais fácil fazer um jejum, Sim. porque ela já Verdade. emenda, É mais fácil de né? encaixar. Porque tem Agora, pessoas realmente, né? Acorda ali na rotina, prefere acordar mais tarde, né? E não comer do que acordar mais cedo e preparar ali seu comer. café da manhã. Até porque um alimento mais saudável, geralmente ele tem uma preparação, né? Um pouco mais Exatamente. demoradinha, Você geralmente. vai ter que Então, fazer. se a pessoa não quer isso, ela opta por não tomar o café da manhã, vou só almoçar. Então beleza, dá pra Já é criar um essa jejum. janela. Você cria essa janela de, vou parar, então vai parar em tal horário pra voltar só no almoço. Então já tá fazendo esse jejum. Só que entra o que a Maria falou. Muitas pessoas acham que tá fazendo jejum sem acompanhamento e aí fica beliscando. Tal, uma aluna começou comigo recentemente, ela pegou e falou isso, eu faço jejum. Aí depois, conversando e tal, Vamos ver se eu você belisquei faz. isso, belisquei aquilo, Mas durante comi o uma jejum? bala. Durante o Mas aí jejum. tá tudo errado. Aí eu falei, Manda poxa, pra mim. não Então tá, não é jejum, não. não tá fazendo jejum. Eu Não, aí expliquei pra piorou. ela, exatamente. Eu expliquei pra ela, porque o jejum ele tem todo um porquê fisiológico, né? Perfeito. Tipo assim, você ficar aquele tempo sem se alimentar, é pro seu corpo poder trabalhar melhor, trabalhar em algumas Seu funções. intestino Então vai isso é limpar, muito seu importante. estômago. Até alunos meus que fizeram esse jejum e tiveram um resultado bacana com isso, eles começaram a estudar. Foi onde eu comecei a conhecer um pouco mais, depois conversei com a Maria para eu começar o meu. Eles estudarem realmente até relacionado a curas, né? Até, se não me engano, Maria, se eu estiver errado, você me corrige, mas em relação ao diabetes, o jejum intermitente ele ajuda muito nessa parte. Controle da glicemia. Claro que Mas dentro assim, de uma... precisa ser bem Acompanhamento. tem que ter acompanhamento. assistido, Não porque vamos daí fazer tem jejum gente sem que vai dar acompanhamento. hipoglicemia, não dá pra generalizar essas coisas. Verdade. Também já teve casos, agora já para ressaltar para as pessoas, para não fazer sem acompanhamento, alunos meus que falaram que, poxa, ficou um tempo de jejum e desmaiou dentro do banheiro. Então, gente, vocês estão vendo. Então tem que ter esse cuidado, Sim, entendeu? sim, Tem sim. que ter Amor de muito Deus. cuidado e tem que ter esse acompanhamento. Tô tendo acompanhamento, comecei, vai relatando o que tá passando, né, pro O nutricionista. ideal é pra ir que tenha- aumentando as horas aos Isso, poucos, tem toda né? uma E estratégia. você tem que observar quem é você, né? Então, você é aquela pessoa que não toma café da manhã naturalmente, já segura tranquilo até o almoço, já tem mais tendência a conseguir, né? Mas, pensando caloricamente falando, né? Certo. Números, o jejum, em grande parte das vezes, ele vai funcionar como uma boa estratégia porque você reduz ali de 1 a 2 refeições do dia. Então, você consegue criar um déficit calórico maior. Agora, fazer jejum e ter hipertrofia ao mesmo tempo, de forma natural, sem nenhum recurso ergogênico, é um pouco difícil, porque para ter hipertrofia, você precisa fracionar essa proteína. Faz Então, assim, sentido.
né? Tem que ver também para o que você quer, né? Entendi. Exatamente. Se é um jejum espiritual, uma coisa relacionada, né, à religião também, tem, legal. enfim, né, várias vertentes. Mas, basicamente, você reduz, né, um pouco dessas calorias, isso ajuda. Então, você Certo. cria um déficit calórico maior. Pessoas que fazem o jejum corretamente e são de beliscar, elas param de beliscar naquela janela, né? Só que é muito importante alinhar a expectativa, né? Como eu disse, por quê? Tá, eu vou ficar 16 horas em jejum. Só que aí, na hora que eu posso comer, eu vou lá e como lanche, pizza, outro dia, Doce. aí eu belisco um chocolatinho, aí eu tomo refrigerante. No final das contas, né, se você não fizer o déficit calórico pensando em emagrecimento, você não vai emagrecer só porque você jejuou, sendo que na janela, né, de alimentação Você você comeu errado. comeu tudo errado, né? Exatamente. Sim, sim. Então, quebrar o jejum também é importante. Você vai quebrar esse jejum com o quê, né? Não dá para ser com uma alimentação riquíssima, né, em carboidrato, né? Já encher ali de carboidrato de absorção rápida, né? Você precisa consumir fibras, né, para ter uma absorção mais lenta desse carboidrato, precisa ter proteína, né? Então, funciona, mas precisa saber para quem é, para qual finalidade é. Perfeito. Uma vez eu recentemente apliquei com uma paciente por conta de questões intestinais que ela tinha. Hoje, inclusive, outro motivo aí de procurar Nutri, eu vou lembrando, né? Que eu recebo muito é queixa intestinal de desconforto, dores, gases, principalmente em Verdade. mulheres, Sim, né? sim. Então, existem protocolos alimentares que a gente faz aí, dieta low FODMAP, que é para esse tipo de paciente, né? E o jejum, ele é uma estratégia, algumas vezes na semana, para melhorar esses sintomas, né, intestinais de desconforto, de gases, alguns até de dor, né? Falando assim, a grosseiro modo, para dar uma limpada. Entendi. Você deixa ali o intestino descansando por um tempo, né? Então, existe várias formas de aplicar o jejum, além da estética. Muito bom. E acho que a conclusão que eu tiro aqui, aprendendo tudo isso que vocês, né, fazendo um review de tudo isso que vocês falaram aí, é que assim, meu, não vai sair fazendo jejum por fazer, porque você viu na internet. Faça com acompanhamento, entenda a sua especificidade, qual é o objetivo de você fazer o jejum, O porquê, né? O porquê, qual o porquê que você está fazendo esse jejum. Procura um profissional para acompanhar isso e para poder fazer realmente gerar um resultado do que você quer. Né? Porque às vezes você só vai ter resultado negativo no final das contas com isso. E às vezes se é algo desconfortável, porque assim, para você conseguiu. Para mim seria super desconfortável, nem penso nessa possibilidade hoje. Para mim, né? Posso mudar de opinião semana que vem, mas hoje não. Aí, às vezes, se eu quero um resultado, eu não preciso me submeter a isso. Tem outras estratégias. Exato, exato. Não é a única. Exato. Entendeu? Tem outras. Muito bom, muito bom. Chegamos então na nossa reta final aqui, pessoal. E ó, tem troféu aqui, vamos trazer mais pra cá. Ó, vamos deixar eles aqui. Porque agora nós vamos fazer o nosso case rápido. Já conhece o case rápido ou não? Case rápido é o momento que a gente sai um pouquinho ali do mundo da nutrição e do mundo da atividade física, tá? E traz para esse mundo pessoal, né? Vocês são, além de profissionais excelentes, referências, vocês também são pessoas maravilhosas, pessoas que têm... A profissão de vocês exige esse cuidado e eu acho que vocês estão sempre dispostos a servir. Tô falando com propriedade porque eu conheço, sou paciente deles também, além de amigos, enfim. Então, assim, vocês estão sempre dispostos a servir, a entender o próximo e tal. Vamos de case rápido, então, conversando com você, Maria? Ai, Vamos lá! Primeiras damas. É isso aí, vamos trazer pra cá. Pode demorar também pra responder, não precisa ser rápido, não. Não consigo, A gente fala case rápido, mas pode ser. Mas geralmente a resposta é 5 minutos. É isso aí. Maria, o que é sucesso pra você? Bom, num contexto profissional, sucesso é ser feliz no seu trabalho, não ter um burnout por conta dele, né? Não temer pela segunda-feira, né? Todo dia ser um dia bom. Acho que isso é muito importante. E, obviamente, né? Você poder viver confortavelmente do seu trabalho, junto com a sua família, né? Financeiramente falando, né? Dele, né?
é quando o trabalho ele não é um fardo, entendeu? E assim, são poucas as pessoas que têm esse prazer, né? De não é só trabalhar com o que ama, porque muitas vezes você trabalha com o que ama, mas o ambiente talvez não é legal, enfim. Mas é você ser feliz trabalhando e não temer pela segunda-feira. Exato. Porque eu tenho contato, assim, enfim, pacientes que parece que quando é sexta, né, é dia de vitória e chega domingo à noite dá uma depressão porque a semana vem, enfim. Então, acho Exato. que sucesso é isso, é ser feliz trabalhando e poder usufruir financeiramente E o bem. sucesso na vida pessoal? Na vida pessoal, é você ter um relacionamento leve, feliz, com uma pessoa que compartilha das mesmas opiniões e gostos, e, enfim, ter um parceiro ou uma parceira de vida, né? Um relacionamento livre de escolhas. Ter família e amigos que te acompanhem na trajetória, independente qual seja, né? E saúde. Em primeiro lugar, assim, deixei para falar por último, né? Mas se você não tiver saúde, você não tem nada do que eu falei anteriormente. Aos meus e a mim também. Perfeito, hein? Muito bom. O que o Brasil precisa para melhorar? Precisa ajustar a base, a educação nutricional nas escolas e financeira. Se ajustar a educação nutricional, né, ter essa matéria, talvez até tenha, talvez eu esteja até, né, desatualizado. E a educação financeira, a gente vai ter menos gente doente e menos gente endividada. E aí a chance Gostei. do país ir para frente é maior. Gostei, tá aí, ó. Então, Maria você precisa Tereza, presidente. ajustar a base. Maria Tereza, Porque presidente. é muito mais fácil educar uma criança do que um adulto, né? Eu sou a prova disso, você também, né? Muito Faz mais No fácil. nosso sentido, faz trabalho. sentido. Muito. E a importância da família na sua jornada? Olha, graças a Deus eu nunca tive objeções da minha família, né? Então eu tive poder de escolha profissional, trajetória, absolutamente tudo. Então, ter pessoas que te apoiam, né? E ter pessoas que não te criticam no sentido, né, de te pôr para baixo, isso não vai dar certo. Graças a Deus eu não tive essa experiência, né? Então a família é um pilar muito importante, né? E a minha, em especial, de honestidade, de educação e de tratar bem ao próximo, né? Então, eu acho que é o que meus pais me passaram, né? Ter respeito ao próximo, e ser leal e honesto com o próximo também, né? Não tirar... Sabe aquela sensação que o brasileiro tem de tentar tirar proveito de tudo? Sim. Graças a Deus eu não fui criada assim, entendeu? Perfeito, Maria Tereza! Aê, muito bom, Maria. Muito obrigado. Tá aqui Obrigado. Isso Obrigada. aí. Vamos lá com ele agora, hein? Vamos lá com ele agora pra gente fechar aqui. Diego Diego fala bem. Alves, hein? Tinha que falar bem. Vamos lá. Diego, fala pra mim, o que é sucesso pra você? Pensando no âmbito profissional, acho que realmente é isso. A gente ter prazer no trabalho, né? A gente saber gostar saber com que está trabalhando e gostar disso. E além disso, claro, ser financeiramente bem remunerado por isso é importante. Eu acho que no trabalho é isso, a gente gostar do que está fazendo, trabalhar com o que gosta, ter prazer nesse trabalho, como a Maria falou, não se preocupar com a segunda-feira, né? Poxa, segunda-feira para mim de verdade é muito prazerosa. Vou rever meus alunos ali de novo, né? Vou estar ajudando Isso é um eles privilégio. novamente. Isso é muito gostoso. E para mim também, dentro do nosso trabalho, mas dentro do meu trabalho, é saber que eu posso ajudar as pessoas com o meu trabalho. Isso, profissionalmente falando, para mim é uma das coisas que mais me dá prazer de trabalhar. Saber que eu tô contribuindo com a vida daquelas pessoas. E o sucesso na vida pessoal? Eu acredito que é você estar bem, né, em todos os âmbitos, né? Lógico que é impossível estar 100% bem, né? A gente tem nossos altos e nossos baixos, mas a gente se sentir bem, ter uma família que a gente se sinta bem, em poder estar com ela, sentir saudade dela, né? Querer ver eles,
estar bem no trabalho também, se sentir bem e saúde, claro, a saúde ela é muito importante, então a gente precisa estar com esses âmbitos todos alinhados, como eu falei, nunca vai estar 100% bem, mas tá tudo alinhado ali para que a gente possa ter esse bem-estar mesmo, essa qualidade de vida e conseguir, como a Maria disse no meio do episódio, a gente não envelhecer muito, mas viver enquanto a gente envelhece. Acho que isso é muito importante. Muito bom, muito bom. O que o Brasil precisa para melhorar? Cara, acredito que precisa muito de um tá olhando pelo outro também, né? A gente não tá só preocupado conosco, com os nossos, mas assim a gente também tá olhando para os outros e tá tentando ajudar em âmbitos gerais, né? Não só financeiramente falando, tal, mas a gente tá preocupado em se a outra pessoa está bem, se a gente tá podendo fazer o bem para outra pessoa de alguma forma. Eu acho que se a gente começar, né? Todos, lógico que tudo é impossível, mas a ter esse olhar um pouco mais fraterno com as outras pessoas, Top. eu acredito que vai melhorar muito. Não só o Brasil, mas assim como em todo o ambiente, né? Toda a humanidade. E como a Maria disse também, eu acho que isso vem lá do berço, né? Vem lá de quando é criança. Se a gente tiver estudos para isso, né? A gente pautar um pouco mais em relação à parte de administração, de nutrição, de atividade física para ter essa saúde e também, independente da religião, mas a gente também tratar religião de uma forma clara para que as pessoas entendam dessa importância, eu acredito que a gente consiga melhorar em todos os âmbitos depois, que são as bases, né? Perfeito, muito bom, gente. Nossa, tá show de bola. E a importância da família na sua jornada? Virgem Maria, é imensurável, de verdade, não tem como falar o quanto meus pais me ajudaram, principalmente eles, e toda a minha família. Eu falo que dificilmente eu ouvi um não para minha família. Graças a Deus, claro, com pensamentos positivos, com coisas boas que eu pretendo fazer, mas eles me ajudaram muito, muito demais. Como eu falei, né? Meu pai, na hora de eu escolher a minha profissão, eu pedi para ele me ajudar nessa parte, ele pediu para eu escolher com o meu coração, além de tudo, e toda a ajuda que eles foram me dando. Pro começo da academia, só abriu porque o meu pai tinha um BNDES, porque eu não tinha nada na época, né? Então precisei desse dinheiro dele para poder ajudar, e fora o apoio, cara, tudo eles me apoiam, treinavam na academia comigo, treinam lá comigo hoje no estúdio, me orientam muito, então assim, é imensurável o quanto eles me ajudaram, o quanto é importante a eles na minha vida, não tem como falar. Show de bola, Diego Alves, nada mais justo, muito bom! É isso aí, parabéns aí. Gente, só agradecer muito aí esse bate-papo com vocês. Já esperava que seria sensacional e foi sensacional, tá? Acho que vocês entregaram tudo aí, muita coisa boa, tem muito corte legal, tá? Agradecer, como eu disse, já conheço você, a Maria, eu não sabia que a Maria falava tanto assim, porque eu conheço a Maria da ETEC. O Murilo já não fala, agora a Maria... Alguém tem que falar no relacionamento. O Murilo não fala. Esse alguém sou eu. Acho que o Murilo não fala por causa disso, porque ele se conhece há tanto tempo, é culpa dela. Mas que bom, né? É tão bom quando a gente gosta de falar do que a gente faz, a gente tem propriedade pra falar. O Jean sabe. Meu problema é ficar estudando o texto, né, Jean? Tem que deixar eu falar. Fala o assunto, né? Fala o assunto e deixa. Fala, toma. Tá certo. Mas é isso. Só agradecer vocês, tá? Pela participação. Obrigada. E dizer que, assim, muito feliz. Tenho certeza que o pessoal vai amar o nosso episódio. Beleza? Vamos dar um tchauzinho aqui pra câmera. Qual câmera, Jean? Aqui? Ah lá. Tchauzinho, pessoal. Tamo junto. Tchau. Arroba Maria. Nutri Maria Tereza. Fácil de achar. E? @personal Diego Alves. Com Z. Fácil. Maria Tereza com Z. Isso aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu.